Então fala-me da tua juventude. Sobre uma juventude, nunca brinquei. Fui daqui, tinha 15 anos para a propriedade, fui trabalhar todo o dia à noite, desde que o sol nascia até se pôr. A minha sorte era, comecei a gostar dos pombos correios, o meu esteio já tinha, e tratava dos pombos de manhã e à tarde, tempo dos concursos, ia levá-los às cabanas, que são 2 km e 100 metros, e meu pai nunca me chamou a atenção por isso. Foi a minha sorte, foi os pombos, senão eu nunca brinquei. Brinquei aqui com os miúdos até ir daqui embora, jogando ao blinder, com o arco, e brincadeiras desse tempo. Já não me lembro mais, assim que fui daqui embora foi só para trabalhar. Não fosse os pomos, como já disse, estava tramado. Depois fui para a tropa, um pobre camponês que nunca tinha saído dali. Gostou-me tanto daquilo, tinha a impressão que tinha um diário aí. A tua avó mostrou ainda o diário da tropa. Tem um diário, um bloco de apontamentos está cheio. O que se passava quando cheguei lá, já me parecia que tinha nascido e não conhecia outra vida que era só a tropa. Entretanto, com o tempo aquilo foi passando, estive em 5 quartéis e quando os meus colegas da especialidade de transmissões, que era 12 meses, foram embora, ainda fui render uns em Passo de Arcos. E quando chegaram aos 18 meses e 18 dias, mandaram-me embora. Tive 18 meses e 18 dias na tropa. Era condutor e radiotelegrafista, mas nunca quis. Nesse tempo podia-se trocar a carta militar por uma lista branca, para trocar depois, acho que a lista branca por a carta particular, mas eu nunca pensei em governar a vida como chofer. Os patrões sempre pensei que os patrões donos da propriedade me arranjavam um emprego, gostava de ir para a alfândega. Havia um dos patrões, que era o Dr. Zé Francisco Teixeira de Azevedo, tinha um escritório na Rua do Crucifixo, na Baixa, no Rocio, mas ele adoeceu nesse tempo e, coitado, morreu, ainda era muito velho e morreu, era o único que a gente e a minha mãe tínhamos esperança que me arranjasse emprego. Os outros queriam era que eu ficasse lá trabalhando na fazenda para seguir a família. Começou no meu bisavô, depois no meu avô, depois os meus pais, e eles também estavam ali há muitos anos e a gente gostavam de mim, a gente entendia-se bem, nunca pensaram em arranjar um emprego. De forma que vim aqui tratar da horta do meu pai, pensando que ia arranjar a minha independência, que ia arranjar umas gestões, mas eu não percebia nada de desinfecções nem de malas das plantas, tinha aí tudo cheio de mateiras, 7.000 de mateiras, depois o meu pai ainda sempre, a gente pusemos aí, a ver se arranjava umas massas. A gente lá na propriedade nunca não conhecia doenças de nada, nunca foi nada desinfetado, era tudo puro. E para aqui é uma doença que as tomateiras tinham e ainda têm, e muitas outras plantas, que é o milho. Quando os tomates estavam a começar já grandes e começar a ficar pintados, vê-se o milho e perdeu-se tudo. Só vendi uma pequeníssima quantidade e fiquei aborrecido de trabalhar e não ter rendimento nenhum. Pensei, depois vou tirar da carta aquilo que não tinha querido quando estive na tropa, que era com facilidade que atorgava. E como é que arranjaste trabalho em Lisboa? E nesse tempo era muito difícil. Meus tios tinham pessoas amigas lá ao pé, onde o pai de uma senhora amiga da minha tia era empregado da Carris e arranjou-me para a Carris, onde tive 7 anos. Primeiro vivendo num quarto, ao lado de meus tios, depois fui para uma parte de casa também de uma sobrinha da minha tia, que era logo ali a 50 metros da calçada Santana, e a vida era difícil porque ganhava-se pouco, conhecia a cidade toda, mas era por a rua, não podia ir, o dinheiro não chegava para ir nem a teatro, nem a cinemas, nem a lado nenhum. Entretanto a vida ia melhorando daqui para a nossa terra, pedi emprego aqui nas caminhonetas, na empresa rodoviária Sotavento do Algarve Limitada, em 67, tive 7 anos na Carris. Arranjei aqui emprego e vim embora, depois fiquei aqui a trabalhar. Foi uma vida que se passou e que correu normalmente. E como é que foi para ti trabalhar na capital durante a ditadura? Eu e os outros já sabíamos que não se podia falar nada
contra o governo, eu nunca percebi nada de política, nunca tínhamos cuidado, só falava com aqueles que eu já conhecia lá, especialmente um amigo quando eu fui cobrador, depois fui motorista desse colega motorista, ele já estava lá há 7 anos mais do que eu, e ele conhecia já aquelas pessoas que se davam bem e que não eram bufos nem pides, e a gente conversava, mas eles também já conheciam alguns que eram perigosos, pertenciam aos chamados bufos nesse tempo, eram esses os piores que conviviam com a gente e diziam à PIDE que havia suspeitas que a gente tinha falado que o dinheiro não chegava para nossas despesas e que se vivia mal, não se podia dizer nada disso, e a gente só falava estas coisas com as pessoas que tinham confiança que podíamos desafogar. Entretanto arranjei para aqui e vim embora. Meus pais tinham umas casas e uma hortazita e o meu serviço era o mesmo, também de conduzir caminhonetas, mas não se compara a Carris com este atraso de vida aqui, não é? Mas isso foi, o tempo foi passando, fui ganhando para a despesa, arranjei uma hortazita também que meu pai deu-me um bocado de terra, fiz uma estufa e olha, vivia-se até um dia que a pouca sorte batei à porta, que eu parti uma perna, e há um tempo que sentia que uma perna tinha qualquer coisa, pensei que era reumático, nunca fui ao médico. Quando subia de graus ou descia, protegia um bocadinho, porque o reumático nunca mais pensava que era reumático. Um dia com a pressa, desci uns degraus, estava a conduzir, ia fazer carreira de uma Vila Real de Faro, parei em Monte Gordo para trocar dinheiro, tinha 2 degraus assim mais ou menos altos, não me lembrei de proteger, caí, parti-se a perna, foi só penar. Até 3 anos e tal que fiquei sem ela, puseram uma prótese e depois fui reformado e tenho feito a minha vida aqui com uma pequena horta e trabalhando como sempre. Comecei a trabalhar de pequenino e olha, fez-se aqui a vida no campo, e do campo sou eu, enquanto que tive uma vida razoável de acordo com aquilo que era a minha vocação e meus princípios, até chegar a velho agora, está a coisa torta. Então, e tu sentias que podias falar mais livremente quando estavas cá, em comparação quando estavas em Lisboa? Aqui raramente se falava, e a sede das caminhonetas era ali em Vila Real, ao pé da Alfândega, e a Alfândega tinha a PIDE também, o chefe da PIDE, por acaso, não vale a pena falar em nomes, me lembro-me do nome dele, e a gente sabia que estava ali a PIDE e sabia que não se podia falar, mas nunca eu pensei que um dia houvesse um golpe de Estado, não é? Estávamos habituados a viver assim e não havia nada a fazer, porque eu não sou político, não me queria meter nisso, tenho amor à liberdade e gostava de viver como pobre, trabalhando e descansado, sem problemas na minha vida. Nunca meti nada, nunca percebi nada de política. Então tu nunca pensaste que houvesse uma revolução do 25 de Abril? Não, eu não sabia tampouco o que isso era. Estava conformado com a vida que havia, eu não podia fazer nada, ia-me governando com cuidado e dentro das minhas possibilidades. Nunca me preocupei com isso, nem me meter tampouco em política. Eu dei amor à vida e nunca quis ser preso nem nada disso. Mas tive um primo aqui morando ao pé de mim, antes dos 20 anos, apareceram uns escritos aí na estrada, disseram que era ele, a PIDE veio buscá-lo, esteve preso, batiam-lhe, preso numa gorita onde mal cabia ao corpo. Disse-me ele que ofereciam para ele dizer, não sei o quê, já não me lembro, alguma coisa teria a dizer contra o governo, acho eu. Arranjava um emprego para ele e para a família e punha tudo bem, mas ele nunca disse nada, porque ele mais tarde soube que não foi ele que escreveu essas palavras contra o governo na estrada, foi outro, e como ele falava muito, era um tipo que falava na taberna, dizia tudo na taberna, sem pensar que um dia lhe iria acontecer isso. Como aparecia aquilo, disseram logo que era ele que tinha feito aquilo. Tinha escrito aquilo na estrada. Entretanto, ele disse que mesmo aqui na casa onde ele estava aqui uma alfarrabeira grande, a PIDE, ou bufos, ou essa gente, vinha espreitá-lo e ia para onde ele andava, sempre à espreita dele. Até que naturalmente isso, com os anos, isso foi acabando. Ele naquela altura tinha para aí 20 anos ou menos, ele não servia tropa.
Mas era um tipo muito inteligente. Depois foi estudando, já trabalhando e estudando. E depois, não me lembro já os princípios, mas ele foi morar para Setúbal, onde ele chegou a ter um mini mercado onde a mulher trabalhava. E ele, na alfândega de Setúbal, foi um dos principais, dos que sabia mais. Não sei se ele chegou a ser formado em engenheiro ou numa coisa. Ele era o que sabia mais lá em Setúbal, na alfândega. E teve uma vida boa. A mulher dele era aí da Serra e antes de Mértola para cá um bocado. Também fez para ali obras. Parece que tem um filho só, o filho também é engenheiro. Ainda chegou a vir aí algumas vezes, mas eu nunca cheguei a saber. A tua avó que conheceu, chegou a ver, não sei, mas ele nunca chegou a falar com a gente. Essa gente nova nunca não conhece, não nos conhece. É outro tipo de gente, não convivemos juntos, não nos conhecemos. Até eles, que tiveram anos trabalhando, o pai dele, o Valério e o irmão, que quando não havia trabalho aqui, que pouco trabalho havia, passavam lá no Morgato com a gente meses e meses. E quando a vida melhorou, nunca mais se lembraram da gente. E o ganho que nesse tempo nas propriedades era roupa, comer e roupa lavada e 100 escudos por mês. E é assim a vida. Então, e para além desse nosso primo, conheceste mais alguém que tivesse sido capturado pela polícia política? Tenho impressão que não. Não me lembro de mais ninguém ter sido. As pessoas eram um meio pobre, as pessoas, a maior parte não sabiam ler, as pessoas não se dedicavam, estavam conformados com a vida, ninguém podia fazer nada. Seguiam a vida normal, trabalhando alguns dias, quando havia trabalho, quando não havia, com grandes dificuldades. E era uma vida pacata e as pessoas não tinham conhecimentos, nem aspirações. As pessoas estavam habituadas a esta maneira de viver. E tu achas que isso tinha a ver com as pessoas não terem educação, por exemplo, de não irem à escola? Pois, isso também teria a ver com a educação, para as pessoas, a riqueza de um país, na minha opinião, é as pessoas terem instrução, para saberem defender e saberem falar. Quando as pessoas não dizem nada, significa que está tudo bem. Mas as pessoas não têm conhecimento, nem saber, para saber dizer alguma coisa. E então, pois, seguia a vida assim, até que apareceu o 25 de Abril, que a gente, os pobres, nós esperávamos. Eu nunca esperei, e longe de mim de meter nisso, que tem muito amor à vida. Mesmo assim diziam, depois do 25 de Abril, quem tinha o bilhete de identidade com números vermelhos, que estava suspeito, e por acaso o meu também estava. Mas nunca ninguém me chamou para nada. E tu achas que havia alguma razão para teres o bilhete identificado a vermelho? Sim, havia rumores depois do 25 de Abril que as pessoas que tinham o bilhete de identidade com números vermelhos estavam suspeitos. E porquê é que tu achas que suspeitavam de ti? Eu não sei porquê, eu nunca me larguei falando de nada, não tinha conhecimento, não sabia nada de política, mas não quer dizer que alguma vez não dissesse que a vida estava difícil, sei lá se disse, não me lembro de nada. Sempre tive medo de falar demais, já sabia que não se podia falar. Se calhar alguma vez podia ter dito alguma coisa, não sei de nada. Naturalmente nesse tempo também suspeitavam de todos. Estavam todos debaixo do olho para serem averiguados e ver se alguém ainda estava satisfeito. Sim, mesmo que a pessoa fosse inocente e que não tivesse nada a ver, muitas vezes era acusada. Foi como o meu primo, que aquilo falava muito aí na venda e na taberna falava, e quando aparecia aquilo na estrada, quem foi o Valério. E mais tarde soube, e há poucos anos, são de fim de muitos anos, é que soube, por intermédio também de um tipo conhecido aqui da aldeia, que me disse que quem escreveu aquilo foi não sei quem, por acaso até me esquecer quem foi, mas foi um outro aldeano aqui também. Então essas histórias e prisões que aconteceram há muito tempo, passados estes anos todos, ainda se vêm a saber coisas sobre isso? De vez em quando a gente ouve na televisão pessoas velhotes falarem como foi a vida dele, e mulheres também, que estiveram presas e maltratadas por PIDE. Ainda hoje, de vez em quando, falam na televisão isso. Às vezes ouve-se. Então, e tu, foste mais feliz a ser um motorista em Lisboa quando vieste cá trabalhar na tua horta? Eu gostava... em Lisboa era feliz porque fazia aquilo com facilidade, conhecia o nome das ruas todas, quando passavam os autocarros todos, e aqui nem em Vila Real não sei o nome de rua nenhuma. Fazia tudo com facilidade, é que o dinheiro que se ganhava era pouco,
E aqui, indo para a horta e trabalhando, aqui nas caminhonetas, também não ganhava muito, mas se calhar seria mais ou menos, pouco menos talvez que em Lisboa, mais ou menos, mas tinha aqui a horta, fartura de colheita que o meu pai tinha, e mais tarde o meu pai deu-me um bocado para ir trabalhar para mim, ainda fiz uma estufazita, fiz uma vida normal de camponês, que é aquilo que eu sou e que gosto de fazer, não tinha aspirações para mais. O que foi difícil foi a doença aparecer depois de ficar sem uma perna. São coisas que a gente não espera e que o mal está sempre à espreita. Ninguém sabe o que nos pode vir a acontecer. E é assim a vida. Mas apesar disso, continuaste a trabalhar na tua horta. Ainda hoje, com 83 anos, ainda faço aí um serviço. Agora a horta reduzi, quando desde que fiquei sem a perna, a maior parte dei às minhas filhas, para repartirem para elas, podiam querer fazer alguma casa ou alguma coisa. Fiquei com um bocadinho aqui ao pé da porta, que tem umas árvores e um bocadinho, aí é quem eu entretenho, dentro de acordo mesmo com as minhas possibilidades, vou fazendo e posso dizer que sou feliz, porque não tenho a minha perna, mas tenho feito, ainda sou vivo até 83 anos e vou trabalhando e fazendo pouco a pouco, faço o que é preciso, sempre esforçado mais, mas vou continuando a fazer aquilo que aprendi de pequenino, que é ser camponês. Pois, porque tu começaste a trabalhar na horta a partir de que idade? Verdade, ainda me lembro, a minha irmã tem 7 anos e meio menos do que eu. E o meu pai, quando nem sempre tinha trabalho, mas quando ia a trabalhar e tinha coisas na terra que era preciso regar, nem sempre não havia motores, nada disso, era um poço, e os poços eram perigosos, eram retos, eu não tinha um gargal, gatos e queijo. Uma vez, uma gata que a minha mãe tinha desaparecido, estava morta dentro do poço como lebre. Aí a lebre foi ali, e essa terra pertence à minha irmã. De forma que eu lembro, meu pai, antes de ir trabalhar, levantava-se cedo antes de haver sol, minha mãe ia ajudar e aí ia também ajudar, e com uma latinha que era um tinta para ir de meio litro ou menos ainda, e diz que me davam um tostão, mas ele não tinha um tostão nenhum para me dar, e não me davam nada. Mas eu comecei a trabalhar com 4 ou 5 anos, com dia já andando. Minha irmã tem 7 anos e meio menos do que eu, não tinha irmã nenhuma ainda. E ia com meus pais, levantava de manhã, ia com eles, antes do sol nascer, com uma latinha pai de meio litro, ou mais ou menos, e ia também a regar. Portanto, comecei a trabalhar de pequenino e gosto muito do campo. E chegaste a ir à escola? Eu fiz a 4ª classe para a minha mãe obrigou-me, senão não tinha feito, porque eu chorava para não ir, que era ali, fiz a 3ª classe, para mim a 2ª e 3ª aqui na Aldeia Nova. E depois tínhamos que ir para Monte Gordo ou para as Hortas. Eu fui para Monte Gordo, que é 2 km e tal, mas chorava quase todos os dias, pelo menos no princípio, e até dizia à minha mãe que lhe dava uma fortuna para ela não me deixar ir à escola, que eu não sei onde é que arranjava o dinheiro, ainda hoje eu penso onde é que arranjava o dinheiro, que para não ir à escola, e fosse por meu pai deixa o almoço não ir à escola. A minha mãe dizia, não, eu não aprendi a ler nem os meus irmãos, porque a escola era longe, mas ele tem que fazer a 4ª classe. E posso ir a dizer à minha mãe, senão não teria feito na tropa, como muitos colegas faziam na tropa nesse tempo, e outros ainda fariam, porque poucos estudaram, ainda havia muitos analfabetos, ainda hoje há muitos analfabetos em Portugal. E entretanto, olha, fiz a 4ª classe. A 4ª classe nesse tempo era como o 12º ano agora. Arranjava-se um emprego bom com a 4ª classe, pouca gente tinha. E é assim. E porquê é que tu não gostavas de ir à escola? Eu não gostava de ir à escola porque os meus princípios não eram escola, o camponês, brincava com os miúdos da minha idade aqui, e a escola era longe. Nesse tempo os miúdos não podiam ir de uma terra para a outra, que os da terra onde fosse, aquele que fosse a terra que não era a dele, os outros queriam lhe bater, isso. E eu tinha grande dificuldade de ir para lá, e era 2 km e tal, tinha que ir para a estrada sempre, e preferia não ir. Mas olha, por acaso, nunca me trataram mal. Era ali com aquela bicheza do sultão, que era como os ciganos, nunca me trataram mal, e andei na escola com eles, onde havia meninos e meninas tudo junto, é onde é a junta de freguesia agora. E a professora era uma pessoa que não era para brincar. Era todos os dias ragoada, esponteirada e defetada. A própria professora é que vos dava? Claro, a própria professora. Eles tinham que saber. Ela era uma professora famosa, que todos os alunos que ela levasse exame tinham que ficar aprovados. E depois, quando acabava o horário da escola, íamos para a casa dela ali em Monte Gordo, ao pé da prima Zezinha, que morava ali, que íamos até o sol posto.
Para continuarem a estudar? Continuava a estudar, claro. Depois passava 20 para fazer um ditado e depois os erros. Meu pai pouco sabia ler, a minha mãe não sabia, elas iam fazer este ditado, eu fazia aquilo e algumas palavras que havia que eram mais difíceis punha como erro para fazer aí cada palavra 10 vezes aquela palavra. Punha ali 7, 8 ou 10 erros, mas era assim, nesse tempo. Então vocês antes, se não fossem à escola em pequenos, só conseguiam uma educação se fossem à tropa? Claro, no meu tempo muitos, não sei se não sabiam nada, se sabiam um bocadinho, mas estudavam na tropa. Se era para só a quarta classe, nunca me afirmei isso, nunca estive dentro desse assunto. Se era só a quarta classe, se quer saber menos alguma coisa, era para saber alguma coisa, porque havia muitos analfabetos nesse tempo. Ainda hoje é lá, no tempo das vacas, no tempo do mundo evoluído. Nesse tempo era um atraso de vida geral. O país era todo muito pobre, quase toda a gente era pobre. E alguns que tinham alguma coisa, faziam algum dinheiro, faziam uma vida de escravo com medo de perder o dinheiro, para ir juntando. Era assim nesse tempo. Felizmente que o 25 de Abril foi quando isto começou a desenvolver-se e começou as terras todas a crescerem, como até a Aldeia Nova, que era só casas velhas e poucas. Há muitas casas que estão aqui novas e todas as cidades evoluíram, incluindo Lisboa. Onde estive lá 7 anos, e passados uns anos ia lá de vez em quando, e aquelas ruas que eu conhecia estava tudo diferente, que aquilo está tudo diferente. E outros bairros que apareceram que não existiam lá nesse tempo. E a vida melhorou para o país todo. É pena então a corrupção. Os governantes que é tudo a roubar. Não podíamos viver muito melhor, todos eles. Eu vi várias pessoas importantes a falarem, sem ser políticos, que o nosso país tinha condições para vivermos todos bem. E é assim, é por isso que de vez em quando vamos para... Olha, hoje ou amanhã tem que se entregar o Varas. Como é que se chama ele? Parece que é o Varas, não me lembro. Que era ministro do quem? Como é que se chama ele? Do Sócrates. E vai para a mesma prisão para se apresentar ontem, ou hoje ou amanhã, em 3 dias, para se apresentar na prisão de sua livre vontade, em Évora. Na prisão onde teve o Sócrates. E é assim. Mas mesmo com toda a corrupção, é preferível o sistema que temos agora ao que estava antigamente. Pois. Agora, antigamente o Estado escravizava todos. Havia poucos que seriam os donos daquilo, ou os que estavam bem. Os outros era tudo debaixo do olho, tudo mais ou menos uma escravatura, todos tinham medo uns dos outros, o país vivia todo mal. E hoje, depois do 25 de Abril, toda a gente começou a viver melhor. Ainda hoje alguma gente vive mal, mas já é melhor, não se compara, porque todos têm ordenado, menos a tua avó e poucos outros mais, que trabalhou como uma escrava toda a vida, mas descuidou-se. Quando isto me acontecia a mim, eu estava pagando por conta própria, já tinha 8 anos e meio pagos, tinha pagado 10 anos, depois tive uns meses sem receber, o dinheiro foi menos e a gente acabou por se descuidar e ela não teve direito à reforma. Quando chegou aos 65 anos começámos a mexer, a perguntar a este e àquele, já não havia hipótese e não teve direito à reforma. Não. Falando com muita gente, diferente uns dos outros, não havia possibilidade já. Paciência. Mas não se compara a maneira de viver logo a seguir ao 25 de Abril com o antes. Era uma escravatura mesmo. Então mal aconteceu a Revolução, tu notaste logo melhoras na tua vida e na vida em geral. Isso é, pouco tempo depois, morava aqui ao pé de mim uns amigos nossos, ele era das Hortas e ela de Monte Gordo, moraram aqui na casa que o Zé Silvestre comprou, era uma casinha pequena que era de uma tia minha, depois os meus pais compraram, eles moraram ali, ele era pedreiro e ela trabalhava na fábrica e pouco tempo depois eu ganhava mais em motorista que aqueles dois, lembro-me bem disso. A minha vida melhorou muito e a vida de todos, uns começaram logo a viver melhor, outros demorou mais, mas lentamente, todo o país começou a viver melhor. E antes do 25 de Abril, quando começou a guerra do ultramar, tu, apesar de teres andado na tropa, não foste chamado? Não, felizmente não fui chamado. Eu, na tropa eu sempre fiz tudo para não ser nem os melhores nem dos piores, para andar ali no meio onde ninguém me visse. Fazer tiro,
está ali a minha caderneta, não sei se sou atirador de terceira, se é de segunda, tenho a impressão que não há de terceira, de segunda, quando ia fazer fogo, tenho a impressão que as minhas balas, estava ali umas janelas na carretira, ali a uns 10 metros de mim, tenho a impressão que parte delas não saíam para aquela janela. Eu fechava os olhos, tinha uma Mauser, me dava um coice e ainda me dói o ombro com o coice que ela me dava. E, felizmente, ainda fizeram uma corrida, e por acaso eu corri bem. Houve uma corrida lá no quartel Lança Gadem, com todos, acho que não sei se eram todos, já não me lembro disso, era os soldados todos a correr. Eu na corrida, fiquei ali por meio, como as outras vezes, não sei se não corri mais porque não fui capaz, acho que não, que eu nunca quis. Ali por meio, onde ninguém me visse, foi sempre o meu papel na tropa, foi não estar olhar para trás nem olhar para a frente, ali no meio onde ninguém me visse. Infelizmente, dei-me bem, penso eu, vamos lá ver. E essa filosofia de vida que tu tinhas na tropa também te serviu para depois quando saíste? Pois, a minha maneira de ver, não gosto de chicos espertos nem dos muito parvos. Gosto de andar assim, está melhor falar um pouco menos do que falar mais e fazer o meu serviço sem ser gozado pelos outros, nem gozar com ninguém. Gosto muito de respeitar os outros e de ser respeitado. E gosto de brincar, mas tudo tem limites. Há muitas pessoas que, mesmo aqui da minha aldeia, tinham sobrenome, como é que se chama? Um apelido quer dizer, que se é tratado por apelido e as pessoas, como o Pagarito, por acaso um amigo meu, o Pagarito e tal, as pessoas até faziam chacota de uma pessoa que tinha um apelido. Eu sempre respeitei as pessoas, nunca tratei ninguém por apelido, também nunca ninguém me pôs nenhum, mas eu gosto de respeitar as pessoas, mesmo dando bem com eles, não gosto de abusar de ninguém, nem que abusem comigo. E eu gosto de brincar, mas tudo tem um certo jeito, na minha opinião. E é assim a vida do pobre trabalhador. E os amigos que tu tinhas também viveram uma vida mais ou menos boa como a tua? Os amigos, olha, os maiores amigos eram dos pomos, que toda a vida me liguei aos pomos, uma vida desde os 15 anos, ainda hoje ainda tenho, 83, deixei de concorrer em 2015, há 3 anos. Meus maiores amigos eram eu dos pombos, maiores amigos dos pombos, olha, havia os amigos do trabalho, mas amigos, quando a gente se vê mal, os amigos é a nossa família, não há amigos. Amigos é para brincar, para beber um copo, mas quando uma pessoa se vê com dificuldades, não há amigos. Amigos é a família, não há amigos. Ninguém pensa que um dia se ver aflito, que o amigo salva de alguma coisa. Amigos é dos copos e para a ramboia, para dizer umas graças. Depois cada um vai para a sua casa, mas quando uma pessoa tem uma fatalidade, é com a família que se vê, é a família que dá conselhos, que nos aparece ao pé para nos dar apoio. Os amigos, começando por mim, quando um amigo está mal, mesmo que fizeram comigo, eu faço com os outros, a gente desvia-se um bocado. Eu tenho amigos que eram meus amigos, pensava, que deixaram de me aparecer, um deles e está mal agora, nunca mais o vi. E outros, um até da Montarrota, que foi de tropa comigo e dava-me muito bem, chegou a seguir à casa dele e ele vir aqui também, e a sua avó, e chegou ele a vir com a mulher dele. E quando isto me aconteceu, já encontramos 2 ou 3 vezes, quando me veio, faz uma grande festa, tem que lá ir, isso, assim que a gente se desencontra, nunca mais o vejo. As pessoas têm dificuldade da gente acarar com um amigo e vê-lo numas condições diferentes do que era antigamente. Isso não só acontece com eles, comigo, a gente quando vê um amigo mau, também não se aproxima. Não posso falar mal deles, porque naturalmente somos todos assim. A nossa família é que nos ajuda quando a gente está mal. Esse é que nos aconselha, nos dá apoio e é que nos dá força. Sem a nossa família a gente não faz nada. E tu sempre foste próximo da tua família, mesmo em Lisboa? Sim. Eu sempre fui. Eu tenho uma irmã só, mora aqui a 100 metros de mim. Às vezes a gente passa meses, para não dizer um ano, sem nos vermos. Às vezes vemos que passa ali para a porta dela quando vou conduzindo. Ela está ali perto e faço-lhe adeus. Quando faz anos, eu dou-lhe os parabéns. Ela, quando ela dá mal que eu saiba, também pergunto se está melhor. Ela faz a mesma coisa. Mas não nos visitamos. A família da tua avó é a família que se dá mais, que fala mais com ela. E quando eu tenho estado mal, também são aqueles que mais me dão força e me perguntam como é que vou.
Eu só tenho uma irmã, a tua avó tem um pouco de irmãos, mas os irmãos dela têm mais convívio, mais relações com gente do que a minha própria irmã. Não quer dizer que a gente eu dou-me bem com ela, mas cada um faz a sua vida. Quando encontramos, cumprimentamos, falamos como irmãos, mas naturalmente o hábito foi assim. E quando eu estive em Lisboa, tinha lá vizinhos que eram da província, alentejanos especialmente, disse: eu tenho 3 irmãos, 4 irmãos, e estão todos em Lisboa, já não os vejo há uma quantidade de anos. Eu achava isso tão estranho. Nessa altura não estava habituado, porque o meu pai tinha 4 ou 5 irmãos, e quando era pequeno, o meu pai ia à casa dos irmãos todos, umas noites para as outras, constantemente, ia visitar os irmãos. Portanto, os meus princípios, o meu hábito não foi esse, foi ser amigo, visitar a minha família, por intermédio especialmente dos meus pais. Depois cresci, estive em Lisboa, estava sozinho, estava lá com os tios, só podia vir aqui para aí uma vez ou coisa assim por ano. E vinha a visitar os meus pais, via a família, não sei quem, não sei, é uma vida mais aberta, mais só do que era antigamente. Cada um vive na sua casa agora. Então, apesar de antigamente a vida ser mais reprimida por causa da PIDE, achas que a nível familiar as pessoas davam-se melhor, eram mais próximas? Acho que sim. Eu lembro-me bem. Fui com meus pais que era pequeno e ele ir à casa dos irmãos constantemente, se calhar, se não era todas as semanas, acho que sim. Visitar muito. Meu pai e a minha mãe iam comigo ainda. Acho que ainda não tinha. E foi antes da minha irmã, que tem 7 anos e menos do que eu, acho que ainda foi antes da minha irmã nascer. E meus pais saíam muito à casa dos irmãos dele. Lembro-me bem disso. E porquê é que tu achas que isso mudou com o tempo? Sei lá, não sei. Não sei se foi só aqui em mim que isso mudou, se isso é uma maneira geral. Eu lembro-me bem, mas quando eu trabalhava, em 93, foi o último ano que trabalhei, e convivia, era motorista, aí em Vila Real, convivia com pessoal, empregados da Câmara, com polícia, GNR, empregados da Luz, empregados de tudo. Acho que era tudo uma família, e quando acabava o serviço, muitas vezes íamos beber um copo, toda a gente falava bem e tal. Ouço hoje dizer que já ninguém fala com ninguém. Parece que isso mudou com o tempo, não sei. Eu agora também já não conheço ninguém, para deixar de andar aí, já não conheço ninguém, mas dizem também que isto está diferente, que as pessoas já não convivem como antigamente. Será coisas do tempo, sei lá, não sei. E é assim. Então, achas que pode ser que era porque as pessoas, como tinham menos, Talvez. davam-se melhor umas com as outras, e agora, como têm mais bens materiais, não são tão unidas? Sei lá. Quem sabe se isso tem importância também. Não sei, as pessoas, sei lá, os tempos mudam, como costuma dizer, e, sei lá, as pessoas já não se ligam tanto. As minhas famílias, se calhar daqui a pouco é como onde eu estava em Lisboa, que estavam lá os irmãos e passavam anos e anos sem se ver. As pessoas agora estão mais só, talvez cada um vive na sua casa, sei lá, não sei se será coisa do tempo, não sei. Não é assim agora, não sei. Se só comigo, se é com os outros também. Comigo é diferente de quando era pequeno.